com essa evolução até os dias de hoje, o que a indústria, as empresas começaram a fazer? Elas começaram a entender utilidade nesses modelos de linguagem e, ao invés de elas utilizarem somente uma entidade para fazer todas as tarefas, elas começaram a modularizar, criar mais de uma entidade para cada uma ser especializada para resolver um determinado problema. E aí começou a ter uma dificuldade, que é o que Então, para você resolver problemas complexos, não adianta você fazer um prompt só. Você tem que ter... Cada agente ele tem o seu contexto, né, o problema que ele quer resolver. Fora os problemas de alucinação, né, que a própria máquina ela vai, entre aspas, responder acreditando que aquilo é uma verdade e pode enganar até aquela pessoa que não é muito especialista no tema que a máquina está respondendo. Ela responde com tanta qualidade, né, e convence, de forma convincente. Esses agentes, eles tornam o trabalho com a inteligência artificial muito rico e muito acelerado. Você acaba tomando muito mais decisões difíceis do que você tomava antes, porque parte do trabalho braçal ele é automatizado. Seriam meses de trabalho, pelo menos uns 6 meses de trabalho, né? No qual eu comprimi em uma semana. Por que em uma semana? A gente resolveu um grande gargalo, que é o processamento, né, multi-agente, para resolver problemas, mas vai ter um outro gargalo para se trabalhar, que é esse dos dados aí. No episódio de hoje do TecnoCast, vamos direto ao coração de um problema que quase toda empresa de tecnologia está enfrentando: a dificuldade de mover a inteligência artificial do playground para uma produção robusta. O mercado inundou-se de scripts soltos e agentes que dependem de probabilidade. O resultado, o que chamamos da crise da orquestração. Para debater esse assunto e como sair deste caos, recebemos Gibran Raul, fundador da Tecno, e Fabrício Seolim, profissional com mais de 20 anos de estrada na indústria de TI, conhecido por implementar inovação com espírito empreendedor e foca no que realmente traz resultado para o negócio. Vamos entender por que o Prompt Engineer está ficando para trás e dando lugar ao Agent Engineer, uma mudança de paradigma onde a previsibilidade e a estruturação de dados em ambientes acadêmicos e corporativos estão ditando as regras. Sejam bem-vindos ao TecnoCast, é um prazer recebê-los aqui. Para a gente dar início a esse bate-papo, Fabrício, por favor, se apresente para a gente, conte um pouquinho sobre a sua trajetória. Bom, meu nome é Fabrício Seolim, né? As pessoas me conhecem como Seolim, que é o meu sobrenome. Eu estou envolvido com computação desde criança. Meu pai era técnico em eletrônica e teve contato com o computador muito cedo para ele dar manutenção em centrais telefônicas. E aí, então, desde novo, aos 8 anos de idade, eu tinha computador em casa, em 1988. E aí, desde essa época, eu já fui introduzido à programação. Nessa época, meu primeiro computador não tinha I/O, eu tinha que digitar o programa num livro, e aí depois desligava o computador, perdia tudo. Mas depois aí fomos evoluindo, foi para fita cassete, depois foi para o disquete. Eu acabei fazendo um curso de eletrônica no segundo grau,
seguindo mesmo essa linha, né, que meu pai começou. Durante o curso, eu acabei seguindo para a PUC, comecei a fazer engenharia eletrônica, mas lá na engenharia eletrônica, eles me chamaram para... Dois professores falaram que eu deveria fazer matemática. E eu era professor de calculadoras HP, eu achei que eu podia unir, né, esse conhecimento dando aulas de HP com computação, e aí eu fui fazer matemática computacional. E aí entra um pouco, né, do tema que a gente vai tratar aqui, que é essa mistura de matemática, computação, né, para onde as coisas estão indo, inteligência artificial. Eu acabei formando em computação, porque quando na UFMG começou a parte de provas matemáticas, eu estava muito mais interessado na parte da computação do que as provas em si, e eu acabei mudando para computação, formei em computação. Houve um período da minha vida onde eu tive uma consultoria, essa consultoria na área de Linux, né? Eu acabei ficando famoso na área de Linux. Eu trabalhei com o Gibran por um tempo. O Gibran teve contato com essa época aí que eu tinha consultoria na área de Linux. Depois eu montei uma startup, né? Tive uma história parecida com o Gibran, que montou startup também. E em 2021, eu voltei para o mercado de trabalho, né? Fui DevOps numa empresa americana que desenvolveu uma ferramenta de LLM Eval. Aí eu voltei para a área de inteligência artificial, né, com contato de novo, né, do que estava acontecendo no mundo com a inteligência artificial. Me interessei tanto que eu entrei em contato com o professor Claudionor Coelho, que era chefe de inteligência artificial da Zscale na época. Eu falei assim, Claudionor, me passa um material aí que eu estou querendo estudar o assunto e tal. E aí ele me passou um material e desde então a gente começou a colaborar. E aí entra a história da biblioteca que não sei se eu falo agora ou deixo vocês falarem um pouco e depois eu entro na história da biblioteca que eu trabalhei, que o Gibran viu e achou legal. Legal, o Fábio, o Seolim. Inclusive, pessoal, o Claudionor, ele é um amigo em comum nosso, e a gente até fez um podcast com o Claudionor também, tem aqui no site, aqui, e é realmente um cara fenomenal, né? Brasileiro. Sim, foi professor da UFMG, DCC, e agora ele mora nos Estados Unidos, né? Tá morando lá. Isso, ele foi meu professor, inclusive, né? De Organização de Computadores 2. Foi a matéria mais difícil que eu fiz no UFMG. Eu dormi na faculdade alguns dias, eu nem voltava para casa fazendo trabalho prático, né? Que era da aula dele. E eu acho que em 2000 eu fiz aula com ele, acho que foi em 2004, e ele era dono da Jasper. Isso. Né? E essa Jasper foi vendida para aqueles, ele acabou indo para os Estados Unidos em seguida. De lá ele ajudou a criar outras startups, então algumas foram vendidas, uma para Nubank, outra para o Bradesco, e né, teve umas 5 startups aí que ele ajudou a participar e criar. Então é um cara incrível, porque ele consegue unir o que está na fronteira do conhecimento, né, com aplicações práticas reais em empresas. Então foi por causa disso que eu resolvi procurá-lo, né, e desde então a gente tem uma colaboração, a gente faz algumas coisas juntos, já tem aí alguns anos, e essa biblioteca surgiu dessa relação, né, de um pouco de visão dele para onde as coisas estavam indo, de uma necessidade dele de implementar algumas coisas e está difícil. Então, eu falei assim, não, Claudio, você me passou o material, umas coisas muito interessantes, vamos fazer isso. E aí a gente começou a colaborar. E é daí que veio essa biblioteca que eu vou explicar um pouco dela, não sei se ainda é o momento, mas vou explicar um pouco dela, onde que ela entra, onde ela é útil, né? E onde eu estou usando, por exemplo, acho que isso vai ser interessante para o seu público. Sulim, antes da gente falar da biblioteca, conta um pouco do seu contato com a inteligência artificial, né? Tivemos alguns marcos ao longo dos anos, mas o principal marco nos últimos anos foi em 2022 com a liberação do GPT-3.5, popularização
E de lá para cá, né, a gente está em 2026, ou seja, 4 anos depois, né, a velocidade que as coisas estão evoluindo, principalmente nesta área, ela é absurda. E aí, já trazendo um pouco do que eu conheço da sua biblioteca, você coloca alguns elementos, inclusive elementos mais clássicos, um pouco mais dos primórdios da inteligência social. Então, antes da gente entrar especificamente na sua biblioteca, conta um pouco da sua experiência antes aí de 2022, né? Qual era o contato? Não, perfeito. Perfeito. Então, eu consegui me apresentar rapidamente das coisas que eu fiz, e até 2021, quer dizer, eu tive algum contato com isso na UFMG, na matemática computacional, nada profundo, né, só noções. Em 2021, eu passei a trabalhar na Comet, que é uma empresa que, até aquele momento, então, ele tinha ferramentas para fazer monitoramento de modelos, né, de inteligência artificial em produção. Então, você conseguia ver se esse modelo estava degradando, se as respostas estavam boas, principalmente em reconhecimento de imagens. E trabalhei lá durante um tempo. Eu era DevOps, mas eu tinha contato com o que a empresa estava fazendo. Eu estava sentindo que o mundo estava caminhando nessa direção. Nessa época, eu resolvi, por exemplo, a montar um cluster aqui no meu computador, aqui em casa. Eu tinha um computador com 6 placas de vídeo. Nossa, e aí comecei a fazer isso aí, comecei a fazer 96 GB de VRAM que eu tinha aqui, comecei a fazer uns experiências. Comecei a fazer uns experiências, mas assim, autodidata. Entendeu? Autodidata. E tanto é que eu senti a necessidade de procurar um guia. Entendeu? De procurar um guia. E aí foi onde, em um grupo em comum com os professores da UFMG, onde eu participo, eu tinha informação que o Claudio Honor era um chefe de inteligência artificial, e eu comecei a mandar mensagem para ele, falei assim, Claudio Honor, eu tenho que estudar o assunto, porque a computação está indo nessa direção. E até então, meu contato era esse que eu te falei. Meu contato era com as ferramentas que eu via a empresa trabalhando, né, que eu tive contato, vi os problemas que essas ferramentas resolviam, senti que a computação estava indo nessa direção, e aí quando saiu o GPT, né, 3.5, a gente já tinha discutido isso um pouco no grupo do DCC, mas quando saiu o GPT 3.5, eu falei assim, nossa, agora mudou, né? Tudo mudou. Então, naquele momento, eu comecei a fazer essa busca por informação, busca por conhecimento, de forma não acadêmica, vamos dizer assim. Então, o Claudio Honor me passou alguns cursos para fazer, e aí eu assisti os cursos, vi as bibliotecas, vi as implementações, tirava dúvida com ele. Ele começou a implementar o Kiroku. Até então, eu ainda estava meio verde, né? Esse Kiroku é um software acadêmico que ele concebeu, ele começou a conceber, e que era para ajudar acadêmicos a escreverem artigos. Então, a própria ferramenta era um multi-agent que foi desenvolvido. Ele fazia uso de LLM? Sem utilizar LLM. Fazia o uso do LLM. A primeira fase dele era a busca da internet, né? Você preenchia um YAML com tudo que você queria e tal, e aí ele usava o Tavily, depois eu implementei o Perplexity, mas usava o Tavily, ele buscava os artigos todos, aí começava a processar os arquivos, gerava uns resumos, né? E via LLM, então, ele escrevia os tópicos das coisas que você queria escrever. Depois dos tópicos, ele ia te fazendo perguntas, ele ia aprofundando. Então, acabou sendo criado um fluxo, né, para alguém escrever um artigo. Nesse fluxo, além dessa primeira iteração, onde os tópicos são escritos, existe um fluxo de crítica. Esse fluxo de crítica aí, o LLM pega pesado ali nas coisas que você está fazendo, acha as inconsistências. Depois que passa esse fluxo de crítica, né, o artigo começa a ter uma cara, né? Aí você vai passar para a fase de revisão, aí olha todos aqueles artigos que ele pegou, os papers e tal, faz as linkagens com o que você escreveu, né, coloca aqueles índices lá no final, as referências, colocando os índices dentro do texto. Então, assim, ficou um programa muito bom. Teve dentro do meio acadêmico, ele teve muitos estrelinhas do GitHub, né? Então, foi uma época, foi 2 anos atrás, né? E nesse desenvolvimento, eu percebi que desenvolver em cima do LangGraph,
que era onde a gente estava usando primeiro, existiam dificuldades. O LangGraph, naquele momento, o LangGraph era feito mais para rodar na plataforma deles do que você rodar na sua máquina, apesar que era possível, era tranquilo. Tinha a questão das threads, então era difícil você fazer um step by step. Então eu falei assim, Claudio, eu preciso depurar essa biblioteca, eu vou fazer uma biblioteca parecida com o LangGraph, mas que facilite minha depuração aqui para a gente fechar esse software. Então, começou aí. Eu implementei o State Graph, que é a máquina de estados desse multi-agente. E primeiro era só o State Graph ali em Python, usando o NetworkX. Eu consegui terminar o código usando essa implementação ao invés do LangGraph. E aí depois o Claudio veio pedindo coisas, né? Era bom se tivesse isso, era bom se tivesse aquilo. Não, vamos fazer. Aí eu fui fazendo. Então, assim, começou como eu precisava de resolver um problema, né, que no LangGraph eu estava com dificuldades, resolvi o problema usando a própria biblioteca e a partir daí ela começou a crescer. Então, eu sou um prático, entendeu? Eu não sou... Você está fazendo aí um doutorado, né, que já passou por N fases aí da inteligência artificial. Eu acabei pegando um caminho de ver para onde a computação estava indo, de procurar pessoas relevantes na área e ajudar essas pessoas fazendo software open source, entendeu? Então, esse foi o caminho, mais ou menos, que eu escolhi. Tudo que eu fiz é open source, está lá aberta com contribuição, mas, principalmente, eu uso a própria biblioteca que eu fiz das coisas que eu faço. Né? Então, tem a consultoria, tem as demandas que o Claudio para lá escrever os artigos dele, tem as coisas que ele quer. Você notou que tem coisas da história, né, da inteligência artificial, não é porque ele está interessado em usar na aula dele, entendeu? Então, ele quer mostrar um exemplo. E quando ele mostra um YAML, que é uma linguagem declarativa, ele tira um pouco da distração do aluno, entendeu? Ele fica focado ali no que precisa entender e as outras coisas ele entra se ele quiser, entendeu? Então, acaba que a linguagem declarativa fica bom para ele dar aula. Então, tem coisas do passado e tem coisas que é o futuro. Eu enxergo a neurosimbólica para onde a computação está indo, né? Onde os problemas vão ser resolvíveis. Às vezes, problemas que hoje são difíceis de resolver, e a LLM tem problemas arquiteturais, né? A neurosimbólica é que vai dar a solução. Então, e aí que é onde foi o foco. O Claudio me falou assim, olha, na área de agentes offline, tem pouca coisa, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos. Aí eu comecei a implementar. Aí foi isso, foi para onde foi a biblioteca. Já explicando um pouco, que eu acho que é interessante, a primeira versão era em Python, mas para a gente ter uma versão que roda no Edge, ali, a gente precisava de uma versão em Rust. Então, o Python foi ótimo, né, a desenvolver como foi referência, cheio de biblioteca, tudo fácil, né? Mas aí, depois eu parti, então, para desenvolver uma versão em Rust para rodar já na borda, para rodar offline, entendeu? Para rodar num ambiente onde seus recursos são limitados, onde você consegue carregar um modelo local ali e resolver problemas sem offline. Então, existe essa outra implementação em Rust, que é a mesma máquina de estados que eu comecei lá atrás, mas, né, implementada em Rust, com a mesma linguagem, com o mesmo YAML, com a mesma facilidade de escrever agentes, mesma facilidade de escrever um grafo, não com todas as features, mas tem as features que eu preciso. E aí, quando eu preciso de alguma feature que não está implementada, eu vou lá e implemento. É assim que funciona a biblioteca. Deixa eu até contextualizar o pessoal que está começando a pegar a inteligência artificial agora, até porque é muito legal a ideia da biblioteca, né? Aí, só explicar, pessoal. Então, só para a gente colocar na linha do tempo, o seu é o seguinte, surgiu, né, o GPT 3.5 em 2009, 2022, que aí todo mundo teve acesso aí para conhecer, para dialogar com a máquina, né, em linguagem natural, que é o português ali, o inglês, etc. E aí, pessoal, o que acontece? Com essa evolução até os dias de hoje, o que a indústria, as empresas começaram a fazer? Elas começaram a entender utilidade nesses modelos de linguagem e, ao invés delas utilizarem somente uma entidade para fazer todas as tarefas, elas começaram a modularizar, criar mais de uma entidade para cada uma ser especializada para resolver um determinado problema. E aí,
começou a ter uma dificuldade, que é o que está acontecendo hoje em dia, né? A inteligência artificial agêntica, né, que é de um conjunto de modularizar principalmente esses modelos de linguagem, compartimentar em tarefas específicas, está tendo uma dificuldade muito grande hoje em dia de coordenar estas instruções para que cada um saiba o que fazer e cada um assuma a tarefa no momento correto que atribua a ela. Então, gerir, né? Como que a máquina pode gerir ela mesma, né? E aí, aí você pode até me corrigir se eu estiver errado, vocês identificaram esta dor, né, na tecnologia. Olha, está tendo uma dificuldade aqui, o mercado está tentando colocar em produção, existe uma instabilidade ainda de fazer uma gestão, que a máquina faça a gestão desses módulos, de modelos, esses agentes, esse grupo de agentes, para que resolva determinadas tarefas, e muitas vezes o resultado não estava sendo tão satisfatório, né? Então, tem muita coisa evoluindo ainda. E aí, fora os problemas de alucinação, né, que a própria máquina ela vai, entre aspas, responder acreditando que aquilo é uma verdade e pode enganar até aquela pessoa que não é muito especialista no tema que a máquina está respondendo. Ela responde com tanta qualidade, né, e convence, de forma convincente. Quando você está setorizando as tarefas, distribuindo as tarefas para módulos, né? E esses módulos, eles precisam tomar decisões, microdecisões. Essas decisões, elas podem ser enganosas. E aí, vocês encontraram alguns caminhos que possivelmente estão auxiliando a resolver esse problema, que aí, creio eu, que foi aí que surgiu a motivação para construir essa biblioteca, não foi isso? Perfeito, é isso mesmo. Eu até, enquanto você estava falando, eu separei dois fluxos para mostrar. Posso fazer aqui? Pode, compartilhar à vontade. Dois fluxos para mostrar isso, exatamente o exemplo que o Gibran está falando. Tá, então tem esse fluxo, que é o fluxo do Kiroku, que eu falei agora há pouco, né? O esquema, o multi-agente que o Gibran está falando, né? Cada item desse aqui, ele é um agente específico. Então, para você resolver problemas complexos, não adianta você fazer um prompt só. Você tem que ter... Cada agente ele tem o seu contexto, né, o problema que ele quer resolver. Então, por exemplo, aqui, você começa preenchendo um YAML, no caso do Kiroku, depois ele vai sugerir um título, fazer essa revisão, ele sugere outros para saber se esse está bom ou não. Depois ele faz uma busca na internet. Cada um tem o seu contexto e tem as suas ferramentas à disposição. Então, esse aqui, por exemplo, tem as ferramentas de navegar na internet e fazer a busca nos sites onde tem os artigos. Depois ele começa a escrever os tópicos. Aí você faz uma revisão manual, se esses tópicos sugeridos são bons ou não. Depois ele começa a escrever o paper. Aí entra naquele modo que eu te falei, entra aqui, ó. Começa a escrever o paper, aí você vai fazendo uma revisão, ajustando. Isso é um loop, né? Na hora que você acha que está bom, você pode entrar no loop de crítica, né? Esse loop cai lá em cima de novo. Na hora que finalizou, aí escreve o abstract, gera as referências, gera as citações. E eu Gibran, quero te mostrar um outro fluxo que eu uso hoje em dia, que pode ser útil até para os seus alunos aí, que é o fluxo de desenvolvimento de software. Eu escrevo uma história, beleza? Escrevo uma história de alguma coisa que eu quero resolver. Pode ter um épico, esse épico tem várias histórias, mas vamos falar aqui da história, que é o ponto onde eu rodo esse fluxo. Quando eu tenho uma história, eu posso ter vários agentes que vão analisar essa história em relação ao risco, em relação a non-functional requirements. Depois, ele faz essa avaliação toda, ele vai preenchendo um arquivo. Né? Com esses arquivos preenchidos, ele depois vai escrever os testes da sua história, considerando os riscos e as funcionalidades non-functional requirements. Depois ele vai fazer um trace dos testes do teste que ele escreveu com a história. Depois vai vir um Scrum Master, esse SM aqui é o Scrum Master. Vai vir um Scrum Master e ver se a história está bem escrita. Aí depois ele vai fazer uma validação e começa a desenvolver a história. Esse fluxo ele pode rodar todo autônomo, entendeu? A partir da história, ele enriquece a história em todas essas fases aqui. Depois ele roda a fase de desenvolvimento.
depois ele chama o QA para rever o que o dev fez e se está bem feito, né? E aí ele dá uma nota, né, para o trabalho do dev. Se essa nota não for boa, ele volta para o dev e continua desenvolvendo. Se essa nota for boa, ele atualiza o status da história, gera um resumo e termina. Veja que aqui tem um fluxo inteiro que antigamente a gente fazia na mão, eram personas diferentes, né? Aqui era o QA, Scrum Master, aí tem o Dev aqui, né? Volta para o QA, era um fluxo complexo, e esse fluxo todo eu rodo numa interação só. Alguns meses atrás, eu tinha um projeto de um software para rodar. Eu tinha 46 histórias, nenhuma implementada. Eu rodei esse fluxo em todas as histórias. Eu fiz um grafo antes, né, que é um grafo de dependência, e rodei esse fluxo, depois do grafo de dependência, rodei esse fluxo todo para todas as histórias, considerando as dependências, e esse fluxo todo rodou em 6 horas. Seriam meses de trabalho, pelo menos uns 6 meses de trabalho, né, no qual eu comprimi em uma semana. Por que em uma semana? Eu rodo esse fluxo todo em 6 horas, mas aí depois eu tenho que avaliar, tenho que rodar os testes, entendeu? Assim, não é um trabalho que foi totalmente automatizado. Mas, assim, em 6 meses de trabalho, num período pré-GPT, eu comprimi ele em uma semana. Uhum. Então, esses agentes, eles tornam o trabalho com a inteligência artificial muito rico e muito acelerado. Você acaba tomando muito mais decisões difíceis do que você tomava antes, porque parte do trabalho braçal ele é automatizado. Então, assim, exige muito mentalmente, mas é um trabalho que você acha que está na velocidade da luz, né? Você está super acelerado, fazendo coisas que demoravam muito tempo, e você comprime tudo isso quando você começa a desenvolver com agentes dessa forma. Esse método que eu estou mostrando aqui, ele é um método que foi desenvolvido, que começou há 1 ano e meio atrás, chama BMed. Eu tive contato com ele há mais ou menos 1 ano atrás e achei a coisa assim, falei assim, não, genial, é isso que eu preciso. E aí eu comecei a me aprofundar, né, no como ele resolvia. Esse fluxo aqui, inclusive, é um fluxo de uma versão anterior, que é a versão 4. Hoje já existe a versão 6, que é um fluxo mais simplificado. Mas, assim, eu já tive valor, eu já recebi muito, muito valor, assim, de usar um fluxo, mesmo não estando perfeito, mesmo sendo um fluxo mais manual, igual esse aqui, eu adicionei muito valor, muito rápido, pelo fato de estar usando agentes. E quem me proporcionou isso foi essa biblioteca. Essa biblioteca me proporcionou a criar um grafo de dependência, e através desse gráfico de dependência eu rodar um fluxo completo de desenvolvimento de software por história, assim, de uma forma quase autônoma, né? Algumas das histórias, ele entrou nesse loop aqui, depois eu tive que rever nessa fase de revisão, ela tinha entrado nesse loop, né? E aí foi acrescentando as tentativas aqui, alguns delas não terminaram, então por isso que, assim, eu rodei em 6 horas, mas não significa que eu terminei em 6 horas, não. O prazo total aí foi mais ou menos 1 semana. Mas mesmo assim, me acelerou demais. Assim, entreguei o que eu precisava ter entregue, né? E aí eu fiz a revisão, vi que estava funcionando, de uma forma muito mais rápida, né, do que eu faria antes. Inclusive, para o pessoal aí que quiser, né, até não é tanto, para quem não for tanto da área de tecnologia e desenvolvimento de software, o que você fez aí, né, Ceulinho, é você substituir uma equipe de humanos, né, e, mas, ao mesmo tempo, você se qualificou como um humano que geriu essas ferramentas poderosas aí para resolver o seu problema, né. E é uma curiosidade... Nossa, deixa eu até falar um negócio que tem muito a ver com o que você disse, que vale a pena eu falar agora, que hoje eu sou um desenvolvedor de software melhor do que eu era. Exato. Porque eu tive contato com todas as áreas do desenvolvimento de software de uma forma que eu não tinha antes. Exato. Entendeu? Então, é só isso que eu queria te dizer para complementar o que você disse. Pode continuar aí, desculpa a interrupção. Não, é muito legal isso que você falou, porque permite... Hoje você, por incrível que pareça, hoje você tem tempo para aprender e conhecer outras áreas, porque a parte operacional você está delegando para a máquina, né? Então, igual eu falo para a turma, a questão
não é a profissão, né? É o perfil profissional. Se você cuida do seu perfil profissional, você não precisa preocupar com a profissão, né? O perfil profissional, você consegue gerir ele. O seu link, duas coisas interessantes. Primeiro, ele vai colocar o link da sua biblioteca na descrição para quem quiser conhecer, mas já fala qual que é o nome dela. E uma outra curiosidade qual modelo, né? Qual LLM você usou nesse caso específico aí que você deu exemplo? Boa pergunta, né? Essa biblioteca surgiu, então, dessa demanda lá de a gente fazer uma forma de rodar LLM na borda, né? Então, The Edge Agent. Né? Aí a gente abreviou, chamamos de T, né? Que é um chazinho. Então, o símbolo dela é um chazinho, você está tomando um chazinho vendo as coisas rodarem, entendeu? Então, a ideia era mais ou menos essa, né? Surgiu, então, com esse objetivo de a gente rodar em borda, né, de a gente conseguir construir esses multi-agentes de uma forma fácil, uma linguagem declarativa do YAML. Eu, como DevOps no passado, vi como o YAML facilita o desenvolvimento de se fazer uma infraestrutura como código. Né, boa parte da infraestrutura como código é feita por YAML, com Docker, Kubernetes. Então, eu vi valor em também escrever agentes dessa forma, e acabei que eu juntei tudo nessa biblioteca. Então, eu usei o Cloud Code na época, era o 3.5, né, o Sonnet 3.5, que eu rodei isso na época. Depois ele foi evoluindo, né? O Opus ainda era muito... eu comecei a pagar aquela conta do Max, né? Mas eu usava o Sonnet para não estourar a conta, porque o Opus, naquela época, era muito, muito caro, você gastava muito rápido se você usava o Opus, então usava o Sonnet, que nem é hoje, assim, ele atendeu. O Sonnet é um modelo que, se você olhar os benchmarks hoje, é um modelo que está lá atrás, e ele atendeu, né, para fazer esse desenvolvimento. Né? E hoje nós temos à disposição aí modelos incríveis, né? O GPT 5.4, o Codex está ótimo, o Opus 4.6 está maravilhoso. Então, assim, maravilhoso no sentido que o código que sai de primeira já é um código que, outrora, você tinha que ficar ali explicando um monte de coisa para a LLM. Hoje, o código você tem que explicar muito menos. Então, na época, eu fiz com o Sonnet 3.5, depois eu acho que o 3.6, 4.0, e a coisa só foi melhorando desde então. E a gente parece que a gente está falando de um passado muito distante, né? Quando ele fala antigamente, era no GPT-3.5, né? 2, 3, 4 anos atrás, né? Eu lembro que dava um trabalho. Às vezes você pediu o GPT-3.5 2023, 2022 para gerar um código para você tinha que corrigir muita coisa. Hoje tem o Antigravity, tem, né, que é um sistema de multi-agentes também que auxilia no desenvolvimento de software. Então, tem muita coisa legal que tem evoluído, e aí o que a sua ferramenta contribui também, né, que eu vejo, é na borda, né, que você falou. Então, ou seja, você trabalhar em computadores quando você tem que fazer inferências locais, às vezes você não tem acesso à internet, ou a computação de baixa escala, não tão poderosa, e permite que você utilize modelos menores, né, só que e de código aberto também. Só que interessante, né, que até os modelos de código aberto agora, eles estão muito bons, né? Então as coisas estão bem legais. Mas uma inovação que eu vi na sua biblioteca é o seguinte: tem a parte da arquitetura neurosimbólica, né? Eu queria que você explicasse para a turma, porque eu acredito que a maioria, talvez nunca, nem ouviu falar de Prolog, né? Eu lembro que eu mesmo na graduação, eu usei Prolog lá para fazer predição de reações moleculares, lá na Química, lá na UFMG. E é uma linguagem determinística, né? Eu queria que você explicasse para a turma qual é a diferença do Prolog para uma linguagem... Não, é uma linguagem declarativa, né? Qual é a diferença do Prolog para uma linguagem imperativa, como C, Python, etc. E por que vocês decidiram seguir esse caminho para a arquitetura neurosimbólica? Não, beleza. Eu vou falar da arquitetura neurosimbólica primeiro, né? Neurosimbólica é um nome bonito, né? Você fala assim, nossa, neurosimbólica. Mas aí não é complicado. A neurosimbólica é o seguinte: o neuro, você usa o neuro, que aí é a LLM, né? Esse gráfico complexo aí que a LLM tem por baixo dos panos, por baixo do capô, você usa ela para criar um grafo,
para você resolver um problema. E o simbólico é de uma forma determinística, você navega nesse grafo e aí resolve seu problema. Então, quando você vai fazer alguma coisa... Eu escrevi um artigo há um tempo atrás que foi muito interessante. Eu achei interessante, mas o artigo é o seguinte, o Ayrton Senna, em 1991, teve um acidente, né? Uhum. Foi em 91 ou 90? 89. Acho que foi em 89, teve um acidente no campeonato quando estava definindo as coisas. E aí eu quis escrever um artigo para saber se eu usasse um juiz como código, se o Ayrton Senna era culpado ou não, igual ele foi considerado culpado, né? E ele perdeu os pontos, né? Ele não foi campeão nesse ano. Mas eu queria saber se um juiz eletrônico iria dar o mesmo veredito que o juiz deu em 1989. E aí eu vou usar isso para explicar o que é o neurosimbólica. Então, eu peguei todas as fontes. Eu escolhi a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 você tem uma quantidade rica de informações na internet. Então, eu consigo saber o veredito, todas as informações jurídicas usadas nesse julgamento, de uma forma fácil. Eu peguei todas essas informações, consolidei, criei um grafo e escrevi as premissas em Prolog. Aí eu vou explicar o Prolog já. E aí, baseado nessas premissas, o juiz não condenou o Ayrton Senna, né, por causa do movimento que ele fez lá, onde ele foi condenado na vida real. E aí, de onde que vem? Porque aí vamos chamar o Prolog. Por que eu usei o Prolog para resolver isso? O Prolog é uma linguagem onde você está muito próximo de resolver problemas matemáticos na matemática discreta. Você tem uma linguagem de programação onde você está muito próximo da matemática discreta. Problemas de primeira ordem. Então, quando você tem problemas lógicos de primeira ordem, o Prolog é uma ótima linguagem para você trabalhar. Então, por exemplo, para todos os irmãos, então você tem aquele símbolo matemático, né? Para todos, e aí você escreve esses problemas booleanos, né, de primeira ordem. Então, o Prolog, você tem uma linguagem muito próxima disso. E aí ele tem algumas coisas muito interessantes quando você vai resolver problema lógico. Ele faz o backtracking, ele tem a unificação. Então, e aí você pode mapear esse gráfico que você construiu de uma forma neurosimbólica, na base de conhecimento do Prolog, e programar o Prolog de uma forma lógica para resolver aquele problema para você. Então, o seu código do Prolog ele fica curtinho, fica pequeno, geralmente. Né? Você tem uma fase anterior que você construiu essa base de conhecimento, e aí você tem a parte do Prolog onde ele vai navegar nessa base de conhecimento e resolver aquela lógica que você precisa resolver. O Prolog não é a única linguagem que você consegue fazer isso. Né? Existem outras formas de fazer. O Prolog é uma delas, mas como eu tive um contato com o Prolog, é uma linguagem madura, está aí desde a década de 80, né? Tem essa unificação, nem todas as linguagens vai ter essa unificação. Então, eu acabei seguindo para o lado do Prolog. Mas, por exemplo, você poderia construir um grafo no Neo4j, um banco de dados de grafo, e escrever uma cipher para resolver, dependendo do problema, você consegue resolver só na cipher ali. Né? A cipher é semelhante ao SQL, né? Você tem um banco de dados relacional, você comunica com esse banco de dados relacional, geralmente com o SQL. Quando você tem um banco de dados de grafo, existe uma linguagem, a Cipher é uma delas, existem mais de uma, e aí você comunica com o seu banco de dados de grafo através dessa linguagem. O Prolog é uma coisa semelhante, você também vai ter uma base de dados, só que essa base de dados vai estar na memória, e você vai escrever de uma forma lógica, bem próximo da matemática discreta, a lógica booleana ali, o problema que você quer resolver, e ele vai navegar nessa base de dados e te dar a resposta. E eu fiquei curioso, esse artigo do Ayrton Senna, ele está público para o pessoal? Público, está público. Ele inclusive, ele está lá na biblioteca, né, no site da biblioteca, eu publiquei esse artigo lá, que algumas coisas que eu acho interessantes eu acabo escrevendo e colocando lá. Então, eu te passo o link dele no... Eu cheguei a publicar no LinkedIn e também
tá nesse lugar aí que está aberto. Bem interessante. Eu fiz as duas formas no artigo, tá? Eu fiz a resolução via LLM e fiz a resolução via Prolog, entendeu? As duas deram o veredito que a Ayrton Senna estava certo, ele não fez nada de errado, não. E qual que você gostou mais das duas implementações? Qual que foi mais legal no seu ponto de vista? O Prolog é o mais útil. Na verdade, o Prolog é o mais útil. Eu vou te explicar por quê. Já é um gancho, talvez uma pergunta que você faria aí. Por que a gente usa a neurosimbólica? Por que ela é interessante? Porque quando você pergunta o LLM te dá uma resposta, é uma caixa preta que te deu a resposta. Você não tem justificativa. Entendeu? Quando você usa um LLM só para criar um gráfico, seja ele uma base de dados de Prolog, ou seja ele um banco de dados, e usa um código para resolver, aí você tem como justificar. Então, para problemas financeiros, problemas onde envolve lógica, problemas onde envolve um risco, e esse risco tem que ser justificado, o caminho da solução é o caminho via a neurosimbólica. Não é fazendo prompt esperando a resposta do LLM, porque o LLM pode errar. Ele pode considerar... É baseado em treinamento. E não significa que o que você está perguntando ele foi treinado para isso. Pode estar enviesado. Então, a construção do grafo permite isso. E, além disso, igual a gente conversou mais cedo, os modelos open source estão ficando tão bons e eles podem construir o gráfico para você, porque não exige demais, e depois você pode escrever um código determinístico que navega nessa base de conhecimento e resolve o problema. Aí você consegue até abaixar bastante seu custo de computação, em vez de ficar queimando token infinito, você só usa o LLM para construir o gráfico. E aí seu código determinístico resolve. Isso. Exatamente. E aí, quando você falou sobre esse problema do Ayrton Senna aí, de saber se ele é culpado ou não, o que veio na minha cabeça para uma aplicação dessa técnica sua é na investigação de acidentes aéreos. Você já chegou a... Por quê? Por que veio isso na minha cabeça? Não sei se o pessoal sabe, mas é uma das áreas mais padronizadas e processuadas, né? Cheio de processos, que é a área de investigação de acidente aéreo. E, no final das contas, você tem que encontrar um culpado, que é a máquina, não tenta encontrar o culpado da pessoa, mas tenta encontrar um defeito no processo do acidente aéreo para todas as companhias do mundo corrigir esse problema, né? E é uma das áreas que tem muito dado disponível, né? Eles fazem análise de muito dados, caixa preta, outras coisas. Você enxerga que essa abordagem que você fez no caso do Ayrton Senna, ela pode ser uma boa também para a área da aeronáutica? Sem dúvida, esse tipo de abordagem cabe nessa área. Quando você precisa justificar... Então, vamos supor que você tem um bot de compra e venda de ações, né? As decisões de compra e venda elas têm que vir justificadas. Então, você não vai fazer um prompt e perguntar se você vai comprar ou não. Você vai ter que criar a sua heurística, né? E aí essa heurística vai te dar uma resposta por que você vai comprar ou não. E aí você consegue fazer isso no Prolog. Na hora que você manda ele resolver um problema, ele te dá todo o caminho, né? Como que ele chegou na solução. E foi assim que eu resolvi o problema do Ayrton Senna, assim que poderia ser resolvido um problema de um acidente aéreo, assim que eu poderia também determinar se eu devo comprar uma ação ou não. Então, na área da saúde, você tem problemas para resolver. Na área dessa forma, na área do veículo autônomo. Né? Um veículo autônomo, para você aperfeiçoar ele ali, você tem que trabalhar na área neurosimbólica, a neurosimbólica. Inclusive, eu vou recomendar aqui eu tenho um lugar que eu assisto palestras sobre a neurosimbólica, é um instituto para curiosos, né? Ou PhDs, ou gente da área, mas inclui também os curiosos, que tem várias palestras interessantes sobre a neurosimbólica, e parte dos problemas que eles discutem lá são problemas de veículos autônomos, que eles têm que tomar uma decisão, e essa decisão tem que estar amarradinha ali, porque não pode errar, e se errar para aperfeiçoar, você tem que saber por que errou, então você precisa da justificativa, né? Então, para o seu sistema evoluir, todas as decisões tomadas, você tem que ter o trace ali, por que ela foi tomada, e se tomou uma decisão errada, você tem o trace para você corrigir e melhorar o seu código. Então, nessa é uma outra área também que esse tipo de problema você pode usar a neurosimbólica para resolver.
Qual que é o nome desse instituto que você... Cental, chama Cental. Eu vou te mandar o link aí, vai estar vai estar na descrição aqui, que é muito interessante. Eu participei já de duas seminários que eles fazem uma vez por ano ou 2 vezes por ano, e, nossa, foi muito legal. Bacana. Quando você fala, né, que você faz uma análise dos dados, das informações e cria o grafo, que vai ser a relação dessas informações, normalmente, como é esse processo de criação desse grafo? Como que você cria esse grafo? A pergunta é muito boa, porque vai entrar num conceito que eu não falei aqui, que vai entrar num conceito de ontologia. Uhum. Então, a ontologia ela vai definir as entidades e as relações entre entidades. Então, na hora que você vai escrever esse grafo, você precisa de ter um grafo controlado para você poder ter um código que vai navegar nele. E para você ter um grafo controlado, você tem que entender a ontologia. A ontologia ela vai definir, então, as suas entidades, as relações entre as entidades, e aí, dessa forma, você consegue colocar um input, um texto não estruturado com LLM. Você, tendo essa ontologia já montada, dessas relações, né, esse grafo gerado pela LLM ele vai estar estruturado. Ele vai fazer um filtro e, na maioria das vezes, ele vai te entregar um grafo do jeito que você pediu, né, bem estruturado. Então, o assunto para você ter esse grafo estruturado é o assunto de ontologia. Isso não é um assunto novo, é um assunto até muito ligado à área linguística, né? Existem bases de dados ontológicas abertas na internet. Então, se você não conhecer nada, você pode buscar até por algo já pronto. Mas, geralmente, a ontologia ela é específica para o seu problema. Então, pode ser que você pegue uma pronta da internet, mas ela não esteja tão aderente ao que você quer resolver, aí você mexe um pouco, ajusta ali as relações e as propriedades, e aí, depois dela ajustada, você consegue construir esse grafo do jeito que você precisa, e se aí o seu código é capaz de navegar no grafo e resolver esse problema. E, inclusive, é algo extremamente poderoso, né? Você modelar o conhecimento com grafo, porque... Isso, até pode concluir que eu tenho. Não, é tão maravilhoso, mas a quantidade de conhecimento e áreas que abrangem, né, a ciência de redes, a parte de grafos, e aí quando você começa a explorar isso, e você vê que o próprio sistema multiagente em conjunto, ele já é um grafo que resolve um problema em grafo, mas ele já é um grafo e podem ter comportamentos emergentes por trás, e cada nó desse grafo é formado por uma rede neural, por exemplo, que é um conjunto de grafos também. É uma área muito legal, né? É uma área muito legal mesmo. E aí, até aproveitando o gancho desse assunto, né? Bom, muita gente tem medo que a IA vai tomar o seu emprego, entendeu? Assim, nossa, agora acabou. Mas, na verdade, essa área de ontologia, ela sempre vai precisar do humano. Não tem como, porque a ontologia, ela depende do problema que você vai resolver, né? A LLM não sabe de antemão, né, o que vai ser resolvido. Então, é uma área, por exemplo, que é o humano que vai criar uma ontologia, porque você vai resolver um problema, você precisa de criar uma ontologia para construir esse gráfico, para depois fazer um código. Você pode até pedir um LLM para gerar uma ontologia para você e tudo, mas ela pode não ser perfeita. A ontologia, ela é como se fosse um hardware, né? Você tem que construir ele bom da primeira vez já. Entendeu? Não dá para você ficar aperfeiçoando, porque seu código já vai estar ligado na ontologia. Então, a construção da ontologia ela é semelhante também à construção de um hardware. Você vai ter poucas versões ali, você vai ter melhorias, mas poucas versões ali, e se você muda alguma coisa, pode quebrar tudo. Então, eu entendo como a construção de ontologia é algo parecido com a construção de hardware. Vê se você concorda aí, Gibran. É isso mesmo? Não, com certeza. E outra, né? Uma das áreas de estudos aí que tem crescido é a aprendizagem de máquina causal, né? Você vê a relação entre causa e efeito, porque hoje a relação ainda ela é associativa, né? Então, o que você está falando aí da questão da diferença, né, de fazer análise com lógica neurosimbólica e com esse modelo de linguagem, o fato de, em alguns casos, o modelo de linguagem ele ser uma caixa preta, você não tem explicação, né, das causas, aí você toma uma decisão escuro e errado na área de saúde.
um juiz, né, ele tem justificado a decisão dele, a justificativa dele não pode ser, o GPT falou isso, né? E quando você faz essa modelagem em relacional, você começa a fazer muitas descobertas. Então, eu vou te dar até um exemplo que eu estava curioso com isso uma vez. Eu dei uma modelada nos artigos de aprendizado por reforço, que é uma área interessante que tem cada vez mais evoluído também, ao longo da década de 60 até 2020, 2022, na época que eu fiz. E olha que interessante, nesse estudo que eu fiz, pegando todos os artigos de aprendizado por reforço do Archive e fazendo a relação entre eles, naquela época, em 2020, somente 25% de todo o conhecimento do mundo em aprendizado por reforço era dominado por 15 pessoas vivas no mundo. E aí, essas 15 pessoas vivas no mundo estavam em 3, 4 empresas, que era Google, DeepMind e algumas outras. Ou seja, eu descobri isso porque eu fiz essa modelagem. Aí, primeiro, você fala, poxa, esse conhecimento ele está sendo dominado por um grupo muito pequeno de pessoas. Isso é péssimo para a evolução, para a ciência, porque a gente sabe que laboratórios de pesquisas têm vieses de qual caminho mais interessante a seguir, né? Então, por exemplo, se vocês estão seguindo um caminho criativo diferente de grande parte dos outros grupos de pesquisa, porque eles têm os vieses dele. Agora, se você tem um número reduzido de pesquisadores, você não diversifica esse viés. Aí acaba o conhecimento inteiro da humanidade sendo guiado por 25 pessoas. Mas a outra coisa legal, que é o que eu estava buscando, é o seguinte: qual a área que é promissora e não tem nenhum pesquisador olhando? E como que sabe que ela é promissora? Porque você está vendo um caminho no grafo, e aí tem um ramo ali que só falta nascer algumas coisas e ninguém ainda fez nascer, né? Então, essa é uma área que pode usar a sua técnica aí para o pesquisador se destacar, né? Encontrar o caminho legal para a área dele, né? Não, sem dúvida. Essa área de AI neurosimbólica é uma área que vai possibilitar resolver problemas que hoje ou não estão bem resolvidos, mas com LLM vão passar a ser, porque você consegue construir esse grafo, né, e com o grafo você consegue, né, ter um código que vai resolver certos problemas. Então, eu entendo, igual você está falando aí, que essa é uma área onde está nascendo uma grande flor ali, né, dentro de um grafo do conhecimento, igual você estava citando aí. Eu acho que essa é uma área que vai crescer muito, porque ela permite resolver certos problemas que, de outra forma, não eram resolvidos na área acadêmica. Inclusive, na semana que vem, eu vou numa palestra lá no UFMG, né, sobre esse assunto. Vai ter lá uma palestra que é exatamente sobre isso, e vai ter essa discussão lá. Legal. Solim, tem uma parte também, né, da parte de o futuro, né, da inteligência social agêntica, engenharia agêntica, né? Como que você enxerga isso? Você falou, né, que você teve ainda tem um contato muito forte com o Claudio No. O Claudio No está no olho do furacão lá, né? Em termos acadêmicos lá, vendo como que as coisas estão avançando. E aí, nessas pesquisas, né, nesse caminho que você tem traçado aí, qual que é a sua visão aí desse crescimento aí? Para onde que você acha que está indo essas técnicas, né? A parte agêntica, as empresas hoje as próprias grandes plataformas estão assumindo isso, né? Essa semana, por exemplo, a Anthropic lançou uma plataforma para você rodar os seus agentes lá, dentro da plataforma deles, né? Você paga por minuto, e tem toda uma infraestrutura pronta para rodar e colocar agentes em produção. Existem cases que o Notion mesmo, em uma semana, conseguiu colocar agentes em produção, e de outra forma, você tem um tanto de infraestrutura que você tem que lidar, né, e eles estão facilitando isso, para você não ter que lidar com todas essas coisas. Então, assim, existe um caminho já traçado pelas grandes players dessa construção desses agentes que eu mostrei aqui, enquanto eu fazia na mão, e ainda faço, porque o foco aqui é a biblioteca em borda, né? Na nuvem, existe um caminho já consolidado para que esses agentes rodem na nuvem. Mas existe uma outra questão que a gente não comentou aqui, que são os dados. Geralmente, dados nas empresas não são dados bons de se trabalhar.
Então, existe um serviço imenso de limpeza de dados, de ajuste de dados, para que os seus agentes consigam trabalhar bem. Porque nós, humanos, temos discernimento. Os agentes vão consumir o que estão lá disponíveis para ele. E se os dados não estiverem bem, não adianta. Se não estiverem ok, não adianta você ter esse time de agentes rodando, porque se você tem um lixo na entrada, você vai ter um lixo na saída. Então, existe um trabalho imenso em ajustes e aperfeiçoamento desses dados, em ciência de dados mesmo, né, para você tornar esses dados úteis para os agentes consumirem. E aí, sim, eu acho que é um outro gargalo, né? A gente resolveu um grande gargalo, que é o processamento, né, multi-agente, para resolver problemas, mas vai ter um outro gargalo para se trabalhar, que é esse dos dados aí. Tô vendo aqui o bate-papo, a troca está sendo muito interessante e foi muito importante você dar esse panorama, assim, do que a gente pode esperar, que pode vir por aí, Fabrício. E a gente tem aqui no Tecnocast um momento em que a gente convida aos participantes a dividir com a gente alguma dica de material, de ferramenta, vídeo, livro, algo que venha complementar ainda mais. Você já deu várias dicas e que todo mundo pode conferir aqui na descrição do nosso episódio, mas se você tiver algo mais para contribuir com esse debate, vai ser excelente. Ficar com essa que eu comentei aqui, que eu vou mostrar agora, pro Gibran, para vocês aí, para o seu time, para todo mundo aqui, que é esse instituto onde eu costumo assistir palestras. Então, é um instituto, se você for olhar o número de inscritos no YouTube, assim, não é uma coisa imensa, mas é uma coisa muito interessante para quem está querendo entrar na área, né? Eles são focados em neurosimbólica, chama Central AI Institute, e aqui você pode se cadastrar para participar dos eventos, esse aqui que eu participei do ano passado, né, que você pode participar, e aí são palestras interessantíssimas sobre este nicho, né, e eu tenho certeza que esse ano vai ser maior do que o ano passado, porque eu acho que boa parte dos problemas da computação vão ser resolvidas daqui para frente, né, usando essa técnica. Então, acho que para o seu público aqui, para quem está interessado no assunto, participar desse grupo aqui, acho que vai agregar muito valor para vocês. E comenta como é que as pessoas podem acessar a sua biblioteca, pode compartilhar com a gente a dica sobre o seu próprio material. Então, peraí, só um minuto que eu vou abrir aqui. Vou mostrar o artigo do Ayrton Senna aqui para vocês. Acho que vai ser interessante. Que aqui tem vários artigos, na verdade. Dentre eles esse, né? Então, esse site, né, que está no meu GitHub, ele está no Google Pages, né, do GitHub, então ele vem com um formato um pouco diferente do GitHub, é fabriciolim.github.io /the-agent. E aqui, além de ter uns guias de como usar a biblioteca, existem uma área de artigos, né? Então, são coisas, assim, são experimentos que eu faço para a própria biblioteca, né? Então, por exemplo, eu usei um modelo muito fraquinho para resolver quantos R's tem no Strawberry, usando essa técnica do AI neurosimbólico, né? Eu escrevi aqui, ó, esse aqui é o artigo da Ayrton Senna, né? Aqui eu também escrevi como que eu fiz para rodar 43 histórias. Então, assim, as coisas que eu acho interessantes, coisas que as pessoas me perguntam, né? Eu venho e acabo escrevendo um artigo aqui. Então, existe um artigo, por exemplo, do Wozniak, que é um teste que o Wozniak bolou, que aí vai ficar boa mesmo só quando ela entrar na sua cozinha, ele não conhece a sua casa, ele entra na sua casa, um robô entra na sua casa e faz um café para você.
Então, aí eu fiz um experimento aqui usando a neurosimbólica para saber se eu conseguia fazer isso. Então, eu escrevi todo um ambiente de simulação que entrava numa casa aleatória. Existe uma biblioteca geradora de casa. Eu usei essa biblioteca, entrou na casa, achou a cozinha, só que eu não consegui ainda fazer o café, mas aí eu fiz toda a implementação aqui desse exercício, que foi muito interessante. Foi um exercício muito legal que eu fiz aqui. E esse do Ayrton Senna está aqui também, ó, que eu resolvi de duas formas, que é uma usando o LLM, né, um modo agêntico usando LLM, e o outro eu usei o neurosimbólico com a implementação da decisão via Prolog, que também resolve essa base de dados aí. O código do Prolog é curtinho. O Prolog, geralmente, você escreve pouco para resolver um problema. E aí, o final, no veredito, é que ele não era culpado. Então, aí está o artigo, para quem quiser ver os detalhes. Tem as referências todas aqui, né? O caso de Fórmula 1 foi escolhido por causa dessa base pública. Eu não tinha pensado nessa questão de acidente aéreo, depois eu vou fazer um artigo sobre isso, que eu acho que vai ser legal também, fazer um juiz aí, igual eu fiz aqui para o caso do Ayrton Senna. Gibran, Fabrício, foi um prazer recebê-los aqui no TecnoCast. O bate-papo foi incrível. Tenho certeza, Fabrício, que a sua biblioteca vai contribuir para debates, vai desenvolver bastantes insights em quem está assistindo esse episódio. Inclusive, pessoal, mais uma vez, todas as dicas, todas as informações que foram compartilhadas neste episódio estão aqui na descrição. Parabéns pelo trabalho, tá? E obrigado aí pelo tempo seu de participar aí no nosso podcast. Pode contar conosco aí para sempre precisar, a gente está à disposição. Eu agradeço o convite, né? Fico lisonjeado assim, de estar participando do podcast de vocês, né? Vocês são referência aqui no ecossistema da área de inteligência artificial. Então, é um prazer de estar né, mostrando isso para vocês, essa biblioteca. Né? E estou à disposição aí, se vocês quiserem usar, dou suporte, ajudo a resolver problemas usando essa abordagem. Muito bom. Obrigado, até mais. Tchau, obrigada. Até mais. Tchau. Gostou do episódio de hoje? Não deixe de seguir a Tecno nas redes sociais. Nelas a gente compartilha as novidades, tendências e os novos episódios do TecnoCast. Até o próximo. Tchau, tchau.